Nós vamos ver agora, tá? O seguinte, a inversa da diferencial. Olha só que interessante. Vamos aqui, né, preencher sempre, né? Sempre. Aqui é meu f de x, aqui é meu f. Vamos fazer até mais interessante até. Olha só. Aqui de propósito eu vou dar meu f' de x e aqui eu vou dar meu f de x. Vamos inverter isso aqui. Olha só. Quando aqui for constante, né, o f' de x é 0. Né? Quando aqui, no caso, né, for ax, né, minha derivada, né, é a a. Né? Quando for ax2, né, a derivada é 2ax. Né? Quando aqui for ax elevado a n, né, aqui vai ser ax elevado a n menos 1. Né? Quando aqui for, no caso, né, seno x, né, a derivada vai ser cosseno x. Quando aqui for cosseno x, a derivada é menos seno x. Quando aqui for e elevado a x, né, a derivada é e elevado a x, novamente, né, a única função cuja derivada é ela mesma. Quando aqui for, no caso, né, vou colocar aqui, logaritmo neperiano de x. Tá? Quando aqui for logaritmo neperiano de x, eu vou colocar logaritmo neperiano de x, logaritmo neperiano de x, aqui a derivada é 1 sobre x. Quando aqui for log na base b de x, aqui eu vou ter, né, no caso, 1 sobre log neperiano de b, 1 sobre log neperiano de b, vezes 1 sobre x. E quando aqui for a elevado a x, né, aqui eu vou ter, né, a elevado a x log neperiano de a. Tá claro? Então, olha só. O que nós vimos, né, já foi vista, né, foi visto, né, a antiderivada. Estão lembrados? A antiderivada. Né, derivada. O que é a antiderivada, né? No caso, né? Eu tenho aqui, ó, dy sobre dx, né? Ou, né, eu gosto sempre de escrever aqui, ó, df sobre dx, né? Igual, por exemplo, a, certo? O que eu quero na antiderivada? Eu quero descobrir, né, qual é meu f. Né? Isto é, qual o f, né, cuja a derivada d sobre dx de f, né, me deu a. Tá? Isso aqui implica, né, no caso, né, que f só pode ser... Peraí, vou cancelar aqui. Peraí. F, né, f só pode ser igual a ax. Né, ax. Não foi isso que nós combinamos? Por quê? Se eu derivar f em relação a x, aqui, ó. Se eu derivar f, tá vendo aqui, ó, em relação a x, eu obtenho a. Né? Só que o que eu tenho que colocar aqui? Mais c, né? Mais uma constante. Tá? Por quê? No caso, né? Aqui, de qualquer forma, se eu derivar f em relação a x, a derivada constante é 0. Né? Então, na minha volta, né, eu sempre tenho que colocar o mais c aqui. Então, essa é minha antiderivada. Né? Antiderivada, né? A ideia, né, é eu buscar, né, a minha função. Né? Porque eu dou, atenção, eu dou a derivada, né, e quero obter a minha função, tá certo? Então, é a antiderivada, é o inverso. Então, vamos fazer a mesma coisa com a diferencial. Olha que interessante, olha só que interessante e fácil, olha só, e fácil. O conceito é fácil, ó. Aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, né, no caso, né, vou explicitar a minha diferencial. df igual... Olha só, a dx. Aqui eu vou colocar exatamente a mesma cor, para você enxergar bem. Ó. df igual, no caso, a dx. Olha que interessante. A inversa da diferencial, né, eu vou buscar, da mesma forma, vou buscar a minha função aqui, ó, minha função f. Isso aqui implica né, que f, no caso, né, vai ser igual
a x, né? Mais c. Tá claro? Tá claro? Então, olha que interessante. Presta atenção aqui para vocês verem, né? Que é muito interessante isso aí, tá? Reparem só. Aqui, né? Suponha que eu desse o seguinte exercício para vocês, ó. Aqui, ó. Achar a diferencial, ó, de f, vou colocar até a mesma cor aqui, ó, f igual a x mais c. Vamos lá? Vamos lá, ó. D, olha como é que é, D, ó, agora eu vou colocar meu f aqui, né, é o meu vermelho aqui, ó, ax mais c igual, vou colocar aqui, ó, igual, né? Diferencial de ax, ó, eu derivo, não é assim? Não, eu derivo ax, né? Eu vou colocar assim, ó. A derivada de ax, quanto vale? Aqui, derivada de ax, ó, igual a né? Dx, né? Dx, né? Mais a derivada da constante, tá vendo aqui a derivada da constante? É 0 dx, né? Então isso aqui é igual, né, a dx, né? A dx. Olha que interessante, aqui é meu f, né? Aqui é meu f, ó. Aqui é meu f, ó. Então, repare só, se eu der meu df, né, igual a dx, eu busco meu f, né? Eu busco meu f. Tá claro? Né? Aqui, e aí faço o teste, né? Aqui poderia ser assim, ó, teste, ó, teste. Achar a diferencial, né? Aqui tem um L aqui, né? Achar a diferencial, ó, né? De f, né? O meu teste, ó, exatamente eu obtive o quê? O a dx que está aqui, ó, o a dx. Tá bem claro, então? Então, a diferencial, na realidade, né, eu falaria assim, calcule a antiderivada, né? Mas como nós estamos trabalhando com diferencial, eu falo, calcule a inversa da diferencial, tá certo? Ou antidiferencial, tá claro? Então, vamos lá. Olha só, vamos escrever agora aqui, ó. Vamos escrever aqui agora, ó. D, vou fazer assim, ó. D, vamos fazer exercício, ó. D do seno de x, né? No caso, né? Igual, né? A menos, né? Aliás, cosseno de x, dx, né? No caso, né? Eu quero achar, né? Eu quero achar a minha função f. Minha função f, tá? Aqui, né? No caso, né? É meu f', tá? Ora, o que eu vou fazer, né? Eu vou pegar a função, né? Cuja derivada, no caso, né? Me dá o quê? Me dá o cosseno x, tá certo? Olha só, gente, quando a diferencial é escrita nessa forma, né? Aqui, ó, vai estar a minha solução já direta aqui, ó, aqui, ó. Isso aqui, né? Isso aqui não é df. Eu não tenho f aqui, então aqui meu f vai ser igual a seno de x mais c. Certo? Por quê? Teste. Se eu achar a diferencial, né? Ó, teste. A diferencial de f, ó, eu não derivo aqui, ó, cosseno x, não boto dx. Eu não derivo aqui, ó, não vai ser 0, né? Mais 0 dx. Né? 0 dx é 0. Então eu obtive aqui, ó, minha diferencial, ó, no caso, né? df igual a cosseno x dx. Tá claro? Vamos fazer mais para vocês se habituarem bem com a forma, com essa parte da diferencial aqui. Vamos fazer mais exercícios aqui. Tá? Cada vez vai ficando mais simples e mais confortável. Vamos lá, vamos praticar mais, tá? O cálculo da diferencial. Então vamos lá. Por exemplo, dada a função, a função, vou colocar aqui, ó. No caso, tá? f de x, vamos primeiro treinar, né, a diferencial. F de x igual a cosseno de x, né, vírgula. Achar a diferencial df. Df ou dy. Então vamos lá? Então vamos lá. Primeiro, né, df sobre dx vai ser igual, ó, a d, né, a d sobre dx
d sobre dx, no caso do cosseno de x. Claro? Então vamos lá. A derivada, né, do cosseno x é menos seno x. É só olhar nossa tabela aqui, né? No caso, né, a derivada, aqui está meu f de x, está vendo aqui? Ó, aqui meu f de x, né? A derivada é menos seno x. Agora, né, no caso, né, a diferencial do cosseno de x, né, vai ser igual, só multiplicar em cruz aqui, ó, tá vendo como é que é fácil? Ó, só multiplicar em cruz aqui, ó, menos seno x dx. Viu como é que é fácil? Vamos treinar mais, Vamos lá, vou pegar outro exemplo, né? Dada a função, né? Dada, né? f de x igual, né, a logaritmo neperiano de x. Tá? Então vamos achar a diferencial. Tá? Aqui a gente pode até fazer assim, ó, df, né, ó, df sobre dx. A gente pode fazer assim, ó, aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, meu f, ó, que é o log, né, neperiano de x. Esse é meu f. Isso aqui vai ser igual, vamos achar a derivada, né, igual a 1 sobre x, não é? Aqui, ó, igual a 1 sobre x, tá vendo? Aqui, ó, dado meu f, tá vendo? Aqui é meu f, tá? Meu f. A derivada, né, é 1 sobre x. Então agora, para achar a diferencial, né, é só multiplicar em cruz, né? Aqui, ó, né? Onde a diferencial, né, do logaritmo neperiano de x vai ser igual, né, a, multiplicando em cruz, eu vou ter dx sobre x. Viu como é que é fácil? Vamos fazer mais outro, tá? Aqui é a diferencial, tá vendo aqui, ó, do meu f, tá vendo? Aqui é meu f, né, no caso. Multipliquei dx sobre x. Vamos fazer mais exercício, ó, só para treinar bastante, ó. Dada a função, né, f de x, né, igual a raiz de x, vamos fazer assim, ó, raiz de x, né, isso aqui implica, vamos achar a derivada, ó, ó, aqui do meu f em relação a x, quem é meu f? Ó, x elevado a meio, né, ó, x elevado a meio, né, que raiz de x, né, no caso, aqui é 1, né, aqui é 2, é uma coisa que x elevado a meio. A derivada, vamos fazer a derivada? Então vamos lá, igual, ó, a n, né, a meio, né, tá vendo aqui, ó, aqui meu a x elevado a n, né, o a é 1, tá claro? Então vai ser meio, né, x elevado a meio menos 1, tá claro? Isso aqui é igual a meio x elevado a menos 1 meio, que é igual, né, no caso, né, a 1, né, sobre 2, x elevado a mais meio, que é igual a 1 sobre 2 raiz de x. Onde eu estou pedindo a diferencial, certo? Então aqui eu vou ter, né, meu df, né, é igual a meu d, ó, no caso da raiz de x, ó, a raiz de x, d da raiz de x, né, vai ser igual, ó, a derivada, ó, 1 sobre 2 raiz de x, claro, vezes dx, né? Eu boto dx aqui fora, né? Ou boto aqui, ó, dx, claro? Então essa é a minha diferencial, né? Novamente, né, quem sabe bem a derivada, né, sabe calcular a minha diferencial, a diferencial da raiz de x. Vou fazer mais outro exercício, para treinar bastante. Você faz o seguinte, dá um pause, né, copia a função e acha a diferencial, tá claro? Olha só, vamos lá. Diferencial, ó, né, dada, né, vou colocar assim, dada a função f de x igual, vou colocar aqui, log, né, na base 1/5 de x, tá? Isso aqui implica que a minha derivada, né, df sobre dx vai ser igual, só olhar para aqui, tá? Ó, eu dei isso aqui, ó, né, o log de x na base 1/5, então vai ser aqui, ó, 1 dividido por logaritmo neperiano, né, de 1/5, né,
tá? Atenção, logaritismo neperiano, né? Aqui, ó, a base é E, tá? A base é E. Isso aqui é a mesma coisa que log na base E. Escrito ln. Vezes, né? 1 sobre x, tá claro? Vezes 1 dividido por x. Nós, df, né? df, que é igual a d, ó. Quem é meu f? Ó, só colocando aqui. Meu f é minha função, né? Log na base 1/5 de x. Esse aqui é meu f, tá claro? Então igual, agora é só multiplicar por dx, né? Aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Eu pego o meu dx, vou colocar a mesma cor que nós temos colocado, dx, tá vendo aqui, ó? Multiplica ali, né? Então igual, né? Igual, no caso, né? A 1 sobre logaritmo neperiano de 1/5, vezes, né? dx, ó, dx sobre x, né? Aqui é 1 sobre x. Claro? Então sempre, ó, diferencial da função, né? A função entra aqui, ó. Né? Então eu tenho a minha derivada vezes dx. Agora, olha só que interessante. Vamos ver aqui, ó, no caso, né? Ó, eu vou apagar aqui para fazer mais exercício. Olha só, vamos fazer mais exercício. Vamos lá. Dada a função, né? Ó, vou colocar assim, ó, u de t, né? Igual, por exemplo, né? A colocar aqui t elevado a menos 2. Então isso aqui implica, qual é a derivada? Ó, du sobre dt, né? O u faz papel do y, né? E o t faz papel do x, claro? Então du sobre dt vai ser menos 2t elevado a menos 2 menos 1, certo? Isso aqui vai dar menos, né? Aqui vai dar 2t elevado a menos 3, que é igual a menos, né? Ó, 1 sobre t ao cubo. Agora o que eu faço? Ó, o que eu faço aqui? Eu vou multiplicar em cruz aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Então meu du, né? du né? Vai ser igual a d. Aqui eu posso colocar meu u aqui dentro, ó. Quem é meu u? Ó? T menos 2, né? Aqui, ó. T menos 2, né? Isso aqui vai ser igual, né? No caso, né? Vai ser igual, ó, a minha derivada, tá vendo a minha derivada aqui, ó? Vezes dt, né? Então vai ser igual a menos, né? Ó, dt sobre t ao cubo. Viu como é que é fácil? Como é que é fácil? Agora eu posso, né? Em vez de dar o u aqui, eu posso fazer direto aqui, ó, aquilo que eu falei, ó. Por exemplo, d ó, do seno de θ. Tá vendo aqui, ó? Aqui já é meu f, ó. Aqui já é meu f. Ó. Tá vendo aqui meu f, ó? Meu f. Eu não preciso, né? Dar o u, certo? Aí substituir o u, ó, aqui, ó. Não preciso. Alguns problemas já botam um d da função aqui dentro, ó. Então eu vou derivar, né? No caso, né? Vai ser cosseno de θ, né? Agora essa aqui é minha variável independente, então eu boto dθ. Viu? Olha só, é outra forma, né, de achar diferencial. Vamos ver aqui, ó. Diferencial, no caso, né? Vou colocar aqui de cosseno de alfa. Alfa é uma variável, né? Aqui, ó, meu alfa, né, ele faz papel do x. E meu cosseno faz papel do f, ou do y, né? Então, ó, o que eu vou derivar? Vou derivar cosseno, né, em relação a alfa, né? Então vai dar menos seno alfa, tá? Aqui minha variável independente seria dx, né? Então aqui é meu d alfa. Tá claro? Aqui é uma forma diferente, né? Esse problema aqui é o mesmo se fizesse assim, ó, dada, por exemplo, né? V de alfa, né? Igual a cosseno de alfa, né? Onde dv, ó, dv vai ser igual a menos, né? Seno alfa d alfa. Só em vez de eu fazer assim, eu já coloco aqui o v, ó, d, d, né? No caso, né? Do cosseno de alfa, né? Eu já coloco o d logo ali, ó. Vamos apagar aqui para ficar um d melhor aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. D de cosseno alfa, entendeu essa forma? Ó?
D de cosseno alfa vai ser menos seno alfa D alfa. Né? Ó, por exemplo, D ó, de cosseno de T. Né? Não tem problema, menos seno de T, né? dt. Tá? Por exemplo, D de cosseno de θ, né? Vai ser menos, né? Seno de θ d θ. Tá bem claro, então? Tá bem claro? Aqui sempre entra a derivada. Tá? E aqui é já multiplicando em cruz. Tá claro? E agora vamos dar exemplo de problemas inversos. Olha só, problemas inversos. Tá? Vamos dar uns exemplos aqui. Ó. Olha só o problema inverso. Ó. Dada a diferencial. Antes eu dava a função, tá? Agora eu estou dando a diferencial. Ó, no caso, né? Ó, du igual, fazer assim, cosseno de u du. Olha só que interessante. Aliás, fazer cosseno de t dt. Tá? Vou fazer assim. Du igual, né? No caso, né? A cosseno de t, dt. Repara só. Aqui sempre, né, sempre vocês lembram do x, tá? Sempre lembram do x aqui, tá? Sempre lembram do x, ó. O t, né, no caso, né, o t é a variável, né? Variável independente. Sempre lembra assim, independente. É aquela, né? Então a minha função, né, é u de t. O u, né, é a variável, é o y, né, ou o f, né, é a variável dependente. Geralmente escrita na forma, essa aqui é a forma né, explícita. Quer dizer, aqui é meu u, né, função de t. Tá? No caso, meu u, aqui eu não tenho meu u, tá? Dada a diferencial, né, no caso, né, determinar, ó, ou achar, né, achar u de t, ó, que a minha incógnita é o u de t, né, achar o u de t, tá claro? Então eu dou a diferencial para achar o u de t. Agora reparem só, eu vou fazer um teste, ó, aqui, ó. Qual é a função, atenção, qual é a função cuja derivada, aqui é o local da derivada, tá lembrado? Aqui é o local da derivada, tá lembrado? Logo quando iniciamos, ó, df, né, é igual a f' de x dx. Aqui é o lugar da derivada, né? Ó, geralmente, né, finita, ó, finita. Tá? Então aqui é o lugar da minha derivada. Ó. Qual é a função cuja derivada dá cosseno de t? Né? Vamos fazer aqui igual, né, a seno de t mais c. Olha que interessante. Vamos fazer o teste? Sempre faço assim, ó, teste. D sobre dt de u, né, igual a d sobre dt de seno de t mais c. Vamos lá, agora é a minha derivada. Ó. Derivada do seno t em relação a t vai ser cosseno t. Derivada da constante em relação ao tempo é zero. Opa, então é igual a cosseno de t. Então meu u, a resposta, meu u, né, igual a seno de t mais c. Tá claro? Então eu posso pegar esse meu u, se eu quiser aqui, ó, botar ali, ó. D, olha que interessante, ó, do seno de t mais c, né, é igual a cosseno de t dt. Tá? Isso aqui foi obtido, tá lembrado? Isso aqui foi obtido, ó. Isso aqui, né? Isso aqui é meu u de t, né? Meu u de t. Que é exatamente, né, o que eu estava procurando aqui. Achar, tá vendo aqui, ó, u de t. Tá claro? Então vamos treinar mais, tá? Vamos fazer mais um exercício aqui. Então, vamos lá, para treinar bastante, tá? Então vamos lá. Ó, dada, olha só, vamos colocar aqui, ó. Dada a diferencial, dada a diferencial.
a diferencial. Olha só, olha que interessante, ó. D, ó, do logaritmo neperiano. Vou colocar assim, de t, né? De t, né? É igual, ó, a dt sobre t. Olha só que interessante, olha só. Evidentemente, né, que no caso aqui, né, eu estou procurando qual é a função, né? Tá lembrado? Ó, no caso, a minha função f, ó, já está aqui, ó. Então, meu f já está dado, né? Meu f já está explícito lá, f igual a log neperiano de t, né? Colocando assim, ó, mais c, ó, mais c. Vamos fazer o teste, ó. Teste. Isso aqui é minha variável dependente, né? Dependente, tá? Porque está explícita. Aqui minha variável independente. Lembra do x, né? Aqui, né? E aqui você lembra do f, né? Ou do y, tá claro? Né? Que é exatamente isso aqui, ó. Quando eu tenho uma curva aqui, né? Eu dou o valor de x, né? Ó, para obter meu y, né? X é a variável independente, né? Certo? E meu y, né, é a variável dependente. Eu dou o x, entro aqui e obtenho o y. Então o y depende de x. O teste, né, vamos fazer aqui, ó, df sobre dt, né, vai ser igual. Qual a derivada do log de t em relação a t? Aqui, ó, log de t em relação a t, tá vendo aqui? Ó, log de x em relação a x, né, então isso aqui vai ser o quê? 1 sobre t. A minha diferencial, né, df, né, vai ser igual, o que eu vou fazer aqui? Ó, multiplicar em cruz. Né, vai ser dt sobre t, que é exatamente isso aqui, ó, dt sobre t. Então, achar a diferencial, dada a diferencial, né, então meu u, né, o meu f, né, tanto faz, né, meu u, vou colocar meu f, ó, meu f de t vai ser igual, né, a logaritmo neperiano de t mais c. Claro? Agora, às vezes o f não vem explícito. Então, vamos lá, ó. Olha aqui, ó. Por exemplo, vou colocar aqui, ó. du, né, vai ser igual, olha que interessante, ó. Du, né, vai ser igual a seno de θ d θ. Não tem problema. Aqui, ó. Eu quero achar, né, meu u, tá? Aqui sempre, ó, é a variável dependente, é meu y, é meu f, né? Então o u, né, é uma função, né, de θ, tá claro? Então vamos lá. Qual a função? Ó, aqui é minha derivada, tá vendo aqui? Ó? Aqui é meu du sobre dθ, tá claro? Aqui é meu du sobre dθ. Então qual a função cuja derivada, né, qual a função cuja derivada em relação a θ, tá vendo aqui, ó, seja igual a seno de θ, no caso. Olha que interessante, ó, no caso, né? Presta atenção aqui, ó. Se eu colocar cosseno θ aqui, vou colocar cosseno θ, tá? Ó, derivada do cosseno θ em relação a θ, né? Isso aqui é menos seno θ, não é? A derivada do cosseno, né? No caso, né? A derivada do cosseno, né? No caso, né? É menos seno. Tá claro? Então aqui não pode ser cosseno de θ. Tem que ser o quê? Ó? Menos cosseno de θ. Por quê? Se eu derivar o menos cosseno θ, ó, d sobre dθ, né? O menos passa aqui para fora, ó, do cosseno de θ, né? Isso aqui vai ser igual. A derivada do cosseno de θ em relação a θ, né, é menos seno θ. Ó, menos com menos dá mais. Então isso aqui vai dar seno de θ. Tá claro? Que a derivada só do cosseno é menos, né? Eu quero que seja mais aqui, ó. Tá claro? Então, a derivada do cosseno é menos seno, Eu estou repetindo, tá? O que eu quero obter aqui é mais seno, né? Então, o que eu vou colocar aqui para dar mais seno, ó? Vou colocar menos cosseno, né? Tá claro? Porque esse menos passa para fora, né? Eu tenho menos aqui, ó, que é só desse aqui, né? Vezes menos, né? Então isso aqui dá mais seno de θ. Tá claro? Tá bem claro? Só fazer isso. Agora, a derivada, né? Se eu tivesse, por exemplo, né? Assim, ó, meu du, vou colocar aqui, ó, meu du igual,
no caso a cosseno de θ, dθ. Olha só que interessante. Aqui, ó, né, qual a derivada, né, de U em relação a θ, que vai dar cosseno, né? Então aqui, ó, só diretamente, né, aqui eu tenho o meu seno, né? Seno de θ é dθ. Né? Isso aqui vai dar cosseno de θ, né? O sinal mais, claro. Então, no caso, para dar isso aqui, ó, né, a minha função U tem que ser igual a quê? No caso, a seno de θ. Meu U tem que ser a seno de θ. Porque se eu achar a derivada dele, já vai dar mais cosseno de θ. Mas se eu tiver seno de θ, né, o U tem que ser menos cosseno de θ. Porque a derivada do cosseno é menos. Então tem que ter um menos antes para dar o quê? Mais seno de θ. Tá bem claro? Bem claro. Bom, vamos fazer mais exercício aqui. Mais exercício. Tá? Vamos lá. Olha só, mais exercício. Ó. Atenção. Ó. Dado. Colocar assim, V, vou fazer dV, né? dV igual, no caso, menos x ao cubo, dx. Só fazendo isso aqui, nós já podemos dizer, né, que V, né, é uma função de x. Né? Por quê? Aqui sempre é minha variável dependente e aqui sempre, né, é minha variável independente. Se eu traçar os eixos, ó, aqui, ó, aqui meu eixo horizontal é x e meu eixo horizontal e meu eixo vertical é v. É claro, faz papel do f, faz papel do y. Então aqui, ó, dado, né, eu quero achar v função de x. Tá? Quero achar v função de x. Olha só. Aqui, repara, aqui, né, eu tenho a minha derivada, tá vendo aqui? Aqui é a minha derivada, certo? Então, olha que interessante, ó. Aqui é o meu dv sobre dx. Vou pegar uma outra cor aqui, tá? Isso aqui, ó, corresponde, né, a meu dv sobre dx. Olha uma coisa interessante que eu não falei até agora de propósito. Olha que interessante, olha que interessante. Vamos olhar só sob a parte de dimensão, ó. Aqui é dv, né? É igual, tá claro? Aqui, repara só, aqui é meu dx, né? É meu dx. Repara, esse lado aqui é dv, né? Esse lado aqui, ó, obrigatoriamente tem que ser dv, né? Olha só, aqui, ó, dv sobre dx, ó. Olha só que interessante, ó. Aqui eu posso cancelar, né? dv igual a dv. Então, por isso que sempre, né? Você escrever assim, por exemplo, du, vou escrever aqui, vou escrever. du, né? Aqui eu escrevo dθ. Quando tem que ser aqui, ó, para dar du, tem que ser du, né? Para cancelar com dθ sobre dθ. Viu uma outra forma de você enxergar? Né? Porque aqui desse lado é du e esse lado aqui é du. Por quê? Porque o dθ cancela com dθ. Por isso que aqui sempre é minha derivada, né? No caso. Tá claro? Então vamos lá. Aqui, qual a função? Atenção, ó, qual a função v? Aqui, ó, qual a função v? Qual é a função v? Em que dv sobre dx igual a menos x ao cubo. Olha só, estou perguntando, tá? Eu quero meu v. Então eu sei que se eu derivar v, né, com x elevado a 4, né, eu vou abaixar para 3. Ó. Aqui, ó. Se eu derivar, no caso, né, aqui, se aqui, né, for x elevado a 4, né, quando eu derivar, eu vou obter x elevado a 3. Né? Então, se eu tenho x elevado a 3, eu garanto que meu v vai ser o menos, né, no caso a, né, vai ser x elevado a 4. Só que quando eu fizer o teste, né, ó, vou fazer o teste aqui, ó, dv sobre dx vai ser igual, né, a menos 4, né, x elevado a 3. Ó. Quando eu faço o teste, eu não reproduzo isso aqui, ó, mas eu vou reproduzir, né, então esse teste não passou. Né, eu vou reproduzir se meu v foi igual a menos, né, x4 sobre 4 mais c. Agora sim, né, meu teste ele passa. Ó, quer ver? Ó, dv sobre dx, ó, dv sobre dx. Né? Se menos 1/4, né, é constante. Menos 1/4 é constante. Então eu vou ter aqui, ó, d sobre dx de x4, né, mais, né, d
da constante sobre dx. A derivada de uma constante, está vendo aqui, ó, constante, ó, a derivada é zero, né? É zero. A derivada de x elevado a 4, está vendo aqui o n, ó, aqui vai ser, no caso, 4, então vai dar aqui, ó, menos 1/4, né? Agora eu vou achar a derivada, ó, 4x elevado a 4 menos 1, né? O 4 cancela, então isso aqui vai dar menos x3. Opa! Então a minha função v de t é igual, está certa, né? É menos x4 sobre 4 mais c. Né? Tá claro? Quando você volta, né? Por exemplo, você tem, um exemplo, você tem x elevado a m dx. Né? Vamos supor aqui. Ó. Aqui é meu du. Isso aqui implica que u, né, vai ser o quê? Ó, x elevado a m mais 1 sobre m mais 1 mais c. Tem que colocar para m diferente de menos 1. Tá claro? Então, toda vez que eu tiver aqui x elevado a m, né, na minha derivada, né, a minha antiderivada, eu sempre tenho que somar m mais 1. Né? Por isso que aqui é 3, tá vendo aqui? Ó, aqui é 3, ó. Aqui foi, no caso, né, 3 mais 1, né? Aqui, ó, 3 mais 1. Ó, 3 mais 1, tá vendo? 3 mais 1, ó, sobre 3 mais 1, né? Tá certo? Por isso deu x4 sobre 4. Tá bem claro esse treinamento diferencial? Tá? É a mesma coisa que a derivada, só que a diferencial, né, a minha derivada, né, ela multiplica, né, dx. Aqui, ó, só você olhar aqui, ó, aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui é dv sobre dx, não está multiplicando dx aqui, ó. Aqui eu simplifico, né, dá dv, ó. dv, dv. Tá claro? Tá bem claro? Tá. Nós vamos fazer, passar a outros tópicos sobre derivadas, né? Que no caso vai ser, nós vamos derivar funções, né, mais gerais, tá? Muito mais gerais, tá? Funções bem gerais. Nós vamos chamar de funções compostas, tá? Nós vamos fazer função composta. Tá? Que esse aqui vai ser um caso particular de função composta. Então a próxima etapa, né, são as funções compostas. Tá? Tem muita experiência a ser feita, muitos dados, né, e muito exercício a ser calculado. Mas a base você já tem, tá? A base derivada você já tem. Tá?